Lendo do Srimad Bhagavad Gita como ele é, de Srila Prabhupada, capítulo 6, Dhyana Yoga, verso 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jomam Pashyati Sarvatra. Yomam Pashyati Sarvatra. Sarvancha Mai Pashyati. Sarvancha Mai Pashyati. Tasyahana Pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sacha Mena Pranashyati. Sacha Mena Pranashyati. Yomam Pashyati Sarvatra. Sarvam Chamai Pashyanti. Sarvam Chamai Pashyati. Tasyahana Pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sachamena Pranachati. Sachamena Pranashyati. Yomam Pashyati Sarvatra. Yomam Pashyati Sarvatra. Sarvam Chamai Pashyanti. Sarvam Chamai Pashyati. Tasyaham na pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sachamena pranashyati. Sachamena Pranashyati. Yomam Pashyati Sarvatra. Yomam Pashyati Sarvatra. Sarvam Chamai Pashyanti. Sarvam Chamai Pashyati. Tasyahana Pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sachamena Pranashyanti. Sachamena Pranashyati. Yomam Pashyati Sarvatra. Jomam Pashyati Sarvatra. Sarvam Chamai Pashyanti. Sarvam Chamai Pashyati. Pashyati, tem um N errado ali. Pashyati, Pashyati. não é Pashyanti. Tasyahana Pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sachamena Pranashyati. Sachamena Pranashyati. Yomam Pashyati Sarvatra. Yomam Pashyati Sarvatra. Sarvachamaya Pashyanti. Sarvam Chamai Pashyati. Tasyahana Pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sachamena Pranashyati. Sachamena Pranashyati. Yomam Pashyati Sarvatra. Yomam Pashyati Sarvatra. Sarvam Chamai Pashyati. Sarvam Chamai Pashyati. Tasyahana Pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sachamena Pranashyati. Sachamena Pranashyati. Yomam Pashyati Sarvatra. Yomam Pashyati Sarvatra. Sarvam Chamai Pashyati. Sarvam Chamai Pashyati. Tasyahana Pranashyami. Tasyahana Pranashyami. Sachamena Pranashyati. Sachamena Pranashyati. Ya, Ya. quem quer que Quem quer que Man Me Pashyati Pashyati Vê Sarvatra Sarvatra. em toda parte. Em toda parte. Sarvam Sarvam. tudo. Tudo. Cha Cha. E E. Mai Mai. em mim. Em mim. Pashyati Pashyati. Vê Vê. Tasya Tasya. para ele. Para ele.
Aham. Eu. Eu. Na. Não. Não. Pranashyami. Pranashyami. Estou perdido. Estou perdido. Sa. Ele. Cha. Também. Me. Para mim. Na. Nem. Pranashyati. Está perdido. Tradução, vamos repetir. Aquele que me vê em toda parte. E vê tudo em mim. Jamais me deixa. Tampouco eu o deixo. É recíproca, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Quem está em consciência de Krishna, de certo, vê o Senhor Krishna em toda parte e vê tudo em Krishna. Talvez se tenha a impressão de que ele vê todas as diversas manifestações da natureza material, mas, em todo e qualquer caso, por ser consciente de Krishna, ele sabe que tudo é uma manifestação da energia de Krishna. Nada pode existir sem Krishna, e Krishna é o Senhor de tudo. Este é o princípio básico da consciência de Krishna. A consciência de Krishna é o desenvolvimento do amor a Krishna, uma posição transcendental, até mesmo a liberação material. Nesta etapa da consciência de Krishna, que ultrapassa a autorrealização, o devoto torna-se uno com Krishna no sentido de que Krishna torna-se tudo para o devoto e o devoto torna-se pleno porque ama Krishna. Existe então um relacionamento íntimo entre o Senhor e o devoto. Nesta fase, a entidade viva nunca pode ser aniquilada, nem a personalidade de Deus jamais fica fora do campo visual do devoto. Fundir-se em Krishna é aniquilação espiritual. Um devoto não corre este risco. Afirma-se no Brahma Samhita 5.38. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santaha Sadaiva Hridaishu Vilokayanti Yam Shama Sundaran Patintya Guna Swarupan Govindam Adipurushantamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é sempre visto pelo devoto, cujos olhos estão untados com a polpa do amor. Ele é visto em sua forma eterna de Shama Sundara, situado no coração do devoto. Nesta fase, o Senhor Krishna nunca desaparece da vista do devoto, tampouco o devoto jamais perde o Senhor de vista. O mesmo se aplica ao yogi, que vê o Senhor como Paramatma dentro do coração. Esse yogi torna-se um devoto puro e não suporta viver um momento sem ver o Senhor dentro de si. Jnana Chimirandasya Jnana Jana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Jomam Pashyati Sarvatra Sarvam Chamai Pashyati Tasyaham Na Pranashyami Satyame Na Pranashyati. Aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, jamais me deixa, tampouco eu o deixo. Aqui é
afirmativa de Krishna que Jejyatamam Prapadyante Tam Stataiva Bhajamya. É isso aqui. Quem só vê Krishna, Krishna mesmo fala isso, só vê Ele. Quem só pensa em Krishna, Krishna fala que ele também não pode esquecer quem pensa nele o tempo todo. Quem vê ele em toda parte, Krishna está vendo tal devoto ativo o tempo todo. Por isso que às vezes a gente não valoriza a questão da busca constante do entendimento da pessoa de Krishna, mas Krishna fala que dentre as pessoas que são sukritinas, piedosas, são todas almas magnânimas, né? O Bhagavad Gita fala Udara Sava Evaite. Udara quer dizer magnânimos. Krishna fala que esses devotos todos são magnânimos. Quem são esses devotos todos que são magnânimos? Todos os devotos propriamente dito, aqueles que não veem outro abrigo, outra meta, outra pessoa que não seja a pessoa de Deus, a pessoa suprema. Esse é um verso que vem depois do famoso Chaturvidava de Antimano. Jana, Sukritino, Arjuna. 4 tipos de pessoas piedosas que são os devotos, que são devotos. Devotos de todos os níveis, mas são os devotos. 4 tipos de pessoas piedosas se abrigam em mim, me buscam, Krishna. Então, logo mais na frente ele vai falar isso aí. Ele fala que o Dara Sava Evaite, que esses 4 tipos de pessoas são devotos magnânimos. E quem são eles? Mas Krishna é tão bom que ele considera isso, imaginem só alguém por estar harta, né, aflito nesse mundo e buscar abrigo em Deus, clamar por Deus, ele já fala, esse é meu devoto. Imagine como Krishna é. Só alguém que é curioso, mas quer satisfazer sua curiosidade buscando Deus, tentando encontrá-las em Deus. Krishna fala que esse é meu devoto, uma pessoa magnânima, Jigyasu. E se alguém está passando dificuldades na vida financeira e pede socorro para Deus, né? Krishna tem milhares de deusas da fortuna servindo aos pés dele constantemente. O que Krishna não pode dar para alguém? São devotos, sakamas, têm desejos materiais, mas Krishna fala que são almas magnânimas, são devotos. Né? O Artha, o aflito, o Jigyasu, o que está querendo satisfazer seu senso de curiosidade, o Artharti, o que está durando o kid, sem grana, lutando arduamente para se manter, e o Gyani. Mas aí Krishna fala, Gyani tu, Atmaiva, ou Atmaiva, me matan. Krishna tem uma opinião. Me matan quer dizer opinião de Krishna. Imagine só, essa aí é a opinião de Krishna. É Krishna que está falando, eu considero assim, essa é a opinião minha, que todas essas almas são magnânimas. Todos esses devotos são devotos. Porém, o Gyani, aquele que busca conhecimento de mim, aquele que está constantemente tentando me entender, esse daí eu considero Atmaiva, como se esse devoto fosse eu mesmo, ele fala. O que busca conhecimento de mim, o que está sempre... Por isso que a gente fala, gente, a vida espiritual é uma introspecção constante de busca da verdade absoluta, porque essa é a meta da vida. É a meta
da vida perfeita. Aliás, ele termina esse verso falando isso. Mameva nutaman gatim. Essa é a meta perfeita. A gente gosta de querer tudo de melhor, né? Por que a gente não busca o que há de melhor? A perfeição da busca, a meta perfeita. Cristo fala. Mameva no no tamanho, aliás. Mameva no tamanho, gatinho. Seu destino mais elevado que existe. Alguém que pensa assim, quer isso, compreender Deus, buscar Deus, e por isso ele fica fixo nessa busca. Essa busca não tem outra maneira de colocá-la na prática se não for através de serviço transcendental. Não pode ser serviço material, porque serviço material não revela Deus. Então não tem outro jeito, é o serviço devocional. Astita sa ri ekatma. A prática do serviço devocional, porque quero encontrar essa pessoa suprema, quero encontrar a solução para todos os problemas. Aí já passou a fase da aflição, da curiosidade, da dureza. Alguém que chegou nesse nível confia tanto em Krishna que sabe que se ele ficar fazendo uso da vida dele só para investigar a verdade absoluta, só se relacionar com a verdade absoluta, fazendo da sua vida uma experiência científica, é ciência. Experimentar Deus, encontrar Deus. Krishna fala que quem faz isso aí, ocupando-se em serviço transcendental, tal pessoa com certeza me alcançará. E essa é a meta mais perfeita que existe, a perfeição da vida, a perfeição de todas as metas. Todo mundo tem meta na vida, né? Essa é a meta perfeita. Investigar a verdade absoluta. Vedaischa sarvairaham eva vedio. E a verdade absoluta está perto. Savasya Chahan Ridi Sanivisto. Ele está no coração de todo mundo, está aqui pertinho. Está pertinho. Está no coração de todos. E aí quem tem essa determinação, quem dentre os piedosos é o melhor, porque é o Gyani, é o que está buscando conhecimento da verdade absoluta, e a vida humana ela só se destina a isso. A vida humana ela só existe com esse propósito. Krishna fala, esse aí é o que acertou. Esse é o melhor. Portanto, esse aí, eu considero tanto ele que eu vejo ele como eu mesmo, ele fala. Quem pode achar que pode existir qualquer coisa mais elevado que isso? Aí, os devotos puros que têm uma relação íntima com Krishna, aqui Prabhupada falou, isso é verdade também no Srimad Bhagavatam, Krishna fala que ele tem uma relação íntima com seus devotos puros. Ele tem uma relação íntima. E os devotos puros estão sempre ocupados em transcendentar o serviço amoroso a ele, porque tem plena consciência disso. Tem pleno conhecimento de que ele é a pessoa absoluta. Por isso não fazem mais nada, não sei isso. Então eles nunca perdem o contato espiritual. Né? E por causa disso, Krishna fala que certamente esses são os mais queridos por mim. Esse é o mais querido para mim. Então, é muito
muito simples. A gente quer se tornar querido por Krishna. Só de ter aceito que existe Deus e que eu devo recorrer a Deus, Krishna já fala que são devotos magnânimos. Ah, mas se investigar Deus, se investigar a verdade absoluta, e se passar a vida toda só, mesmo porque essa investigação ela é infinita. Ela é infinita. Quanto mais alguém conhece Deus, mais tem para conhecer. Mais tem. Quanto mais alguém entende Krishna, mais tem para entender. Nunca alguém vai poder falar, eu entendi Deus perfeitamente. Porque até Srimati Radharani, que é o próprio Krishna, quando surge uma pontinha de orgulho transcendental assim nela, Krishna desaparece da frente dela. O que dizer do restante? Srimati Radharani é o próprio Krishna, é a potência do amor dele. É a energia do prazer dele. Então, como que alguém pode dizer, não, eu já não tenho mais nada, já conheci tudo, já sei de tudo, não tenho mais nada para saber? Não, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque Krishna é sempre expansivo. Krishna está sempre se reinventando. E nós nunca vamos conseguir compreender plenamente a pessoa suprema, que é desconcertante sobre todos os aspectos. Mas quem busca essa investigação e faz da meta da vida humana essa perfeição, Krishna fala que esse é o mais querido para ele. Porque é uma coisa muito natural, não é que o Bhagavatam fala na Chasya Kastida Ito na Dvesha Natya Bandhava. Krishna fala, eu não sou nem amigo nem inimigo de ninguém. Ninguém é querido por mim, nem desprezível por mim. Né? Só que a Vishatiya Pramata Osal. Só que nós estamos vivendo uma vida de pramata, de loucura, porque entramos no universo cósmico material, num corpo material, estamos vivendo uma identificação com tudo que nós não somos, com ego, ao invés de sermos almas conscientes. Então isso é chamado de loucura, pramata. E Krishna fala aqui só que aqueles que trilham esse caminho de se aproximar dele, a Vishati Apramata Sal. Eu mesmo, destruo essa loucura, acabo com essa ilusão para ele, ajudo ele. Mas ele é equânime com todos. Só que essa alma está acertando o Gyani, o Bhakti Yogi, Gyani. Esse é o que está acertando. E todos os outros estão errando. Só que como Krishna, o passatempo principal dele é satisfazer desejos, ele satisfaz o desejo de quem está enganado, está iludido, cada vez mais alguém afunda na ilusão. Essa pessoa, Jana, Pramata Jana Antakrit, satisfazendo o desejo de tal alma que está tendo um desejo equivocado, Krishna está destruindo ela. Ele não quer isso, mas por outro lado ele deu o livre-arbítrio e ele satisfaz desejos, ele não deixa de satisfazer o desejo. Por isso que se alguém quiser ser uma barata, vai ser. Se alguém quiser ser um rei, vai ser. Pode ficar tranquilo que um dia vai ser. Se quiser ser um semideus, vai ser. Krishna satisfaz. Mas esses desejos todos não são desejos puros. São desejos contaminados por ignorância, paixão e bondade. E isso está errado. Nós temos que transcender os modos da natureza. Por isso que Krishna fala, com conhecimento pleno de mim, os meus devotos puros só servem a mim. Por isso eles são os mais queridos por mim. Essa pessoa é a mais querida por mim. Madhyanate na Jananti. O Bhagavatam fala. E Naham Tebyo
Managapi. Esses são os mais queridos por mim. Quem? Sadhavo Hridayan Mahyan. Sadhunam Hridayan Twaham. Aquele que tem Krishna o tempo inteiro no coração e está relacionado com ele, Krishna fala, eu também estou no coração dele o tempo inteiro relacionado com ele. O devoto, o sadhu. E por que ele executa essa atividade que não tem nada a ver com atividade material, ocupando-se em transcendental serviço amoroso, espontâneo? A mim, ele é muito querido por mim. Por quê? Porque é só uma recíproca. Porque ele não me esquece. Ele só vê a mim. Um devoto mesmo que só vive para entender Krishna, para desenvolver o amor por Deus, ele só vê Krishna. Porque se ele vê outra coisa, ele não vai mais ficar nessa posição e não vai mais se manter fixo, astita, nesse caminho. Ele não vai ficar, ele vai se desviar. E quando alguém só tem esse desejo e se mantém ali, Krishna fica preso por esse amor de tal devoto. O Bhagavatam também fala, esse é o Bhagavatam, esse verso é do Bhagavatam, 9º canto, quarto capítulo, acho que é o 68. Krishna fala que é assim, Sapadamulamba já está ameaçado. Por que eu não saio da sua vida, não te esqueço e estou só com você o tempo inteiro? Porque você também só faz isso. Eu fico preso a isso. Você me prende com o seu amor. Então, ser piedoso é bom. É sinal de que é devoto já. Aceitar Deus como a solução para todos os problemas é ótimo. É ótimo. Mas melhor mesmo é investigar a verdade absoluta e viver só com esse propósito, só para isso. Essa é a perfeição da vida. A perfeição da meta. Aí que tá, né? Aí a gente tem que entender, por outro lado, que Krishna não tem nada a ver com as nossas frustrações e misérias. Nós que temos a ver. Nós que temos a ver. Krishna está dando assim toda a dica de como viver completamente transcendental a essa existência material. Transcendental a essas misérias materiais. Ele está dando toda a dica, o tempo todo ele só explica isso. A gente tem que se afastar da influência dos modos da natureza. A gente tem que se afastar de atividades que nos prendem aqui. Mas Krishna não obriga ninguém. Karyakara nakar trite retu prakriti uchate. A natureza material está aí. A alma espiritual, que nada tem a ver com a natureza material, está aí dentro da natureza material, dentro de um corpo feito de elementos materiais, grosseiros e sutis. E na proporção que ela age, atrelada aos modos de ignorância, paixão e bondade, ela se enreda e desfruta um pouco, sofre sempre, desfruta menos, sofre sempre, quase nunca desfruta e só sofre, mas é porque foi a escolha dela. Mas Krishna, quando dá todas as escrituras
Krishna, quando fala Savasya Chaham, ele diz Sanivistomata Smriti Jnana Apohanantya. Ele está dando esse alerta. Aqueles que entendem que, bom, então eu estou situado no coração, pertinho aqui de todos, que tal virar o rosto para mim e ver que eu estou aqui? Que tal? Não é obrigado, mas que tal? Se você fizer isso, Mata Smriti Jnana, eu te dou lembrança de mim e conhecimento de mim. Mas se por acaso você quiser usar seu pequeno livre-arbítrio e continuar com sua assim chamada liberdade, Apohanantya, eu te dou tudo que você está pedindo, mas isso aí é destruição, é loucura. Você vai só se dar mal. Por quê? Porque existe um propósito nessa existência. O corpo humano para a alma se autorrealizar. Vedaishya sarvairaham eva vedyo. Conhecer a verdade que libera. E vocês nunca vão poder me chamar de pai desnaturado, porque Vedanta Kriti, Veda Vidya Eva Chaham, eu estou dando mastigadinho, eu dei as escrituras que explicam certinho o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo, porque ninguém mais do que eu conhece o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. A tua volta, meu filho desgarrado, para casa. Eu conheço e estou te dando o caminho. Agora você que sabe. Então, a gente não pode nunca achar que Deus tem alguma culpa de qualquer coisa, porque o culpado é sempre a alma individual, o culpado somos sempre nós mesmos. Por isso que nesse verso, Karanakara Tritve, Krishna explicou que a única coisa que nós podemos fazer é isso, Purusha, a alma. Nós, como seres humanos, só podemos fazer uma coisa: avançar nesse caminho da perfeição, a meta perfeita da vida, ou não fazer nenhum avanço aí que significa só dukkha, infelicidade, frustração, miséria. Devemos viver sukha, purusha sukha dukkhanam. Devemos ser prósperos nesse caminho e desfrutarmos de bem-aventurança aqui e agora já. E fechar, quando essa vida acabar, com plena bem-aventurança, conhecimento e eternidade. A liberação. A liberação. Mas não tem outra alternativa. Tudo começa de rendição, de submissão, de serviço. Dasyarasa. Tudo começa de Dasyarasa. Tudo começa de trabalho por prazer do Pai. Trabalho para o prazer do proprietário de tudo que existe, de todos nós. De tudo. De tudo. Né? Krishna é Akara. Akarenochate Krishna. Os Goswamis falam. Sarvalokaika Nayaka. Krishna é o líder natural de todos os seres, de todos os planetas, espirituais e materiais. O Karenochate Radha. O cara é a potência do prazer dele. Quando nós começarmos a servir aquela que só dá prazer para Krishna, Srimati Radharani é o serviço devocional personificado, gente. Fazer serviço devocional, querer dar prazer para Krishna, é estar servindo a potência do prazer de Krishna. Essa é a posição eterna da alma. Essa é a posição eterna nossa. A diva é o M. Makará
Makaras, Diva Vachaka. Os Goswamis explicam isso. Que a diva só vai estar repousando no lugar certo quando ela estiver fixa, Stita Sattva Prasidati, feliz como alma, Evatma Ishwari, como alma, na bondade pura, situada como alma, fazendo só uma coisa, o que ela já faz eternamente no mundo espiritual: servir ao Senhor, que é o líder natural de tudo e de todos. Akará. A gente pode tentar qualquer outra coisa, mas o dia que a gente entender que não tem solução, não está dando certo, naturalmente a gente vai voltar para a posição constitucional depois de muito sofrimento, muita frustração, muita miséria, muita lamentação. A gente vai entender que, não, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? A gente vai chegar num nível de compreensão que as almas liberadas sempre têm. E vai deixar de ser alma condicionada por aprender com a alma liberada e trilhar os passos da alma liberada, se contagiando com a vida das almas liberadas. Prahlada, Narada Muni, Srila Prabhupada, Vyasadeva, Shukadeva Goswami. Mas tudo depende do conhecimento. Sem conhecimento, a gente tem que conhecer essas grandes almas, a gente tem que conhecer o objeto de amor das grandes almas, a gente tem que conhecer as atividades que essas grandes almas executam para satisfazer a alma suprema, e a gente tem que aprender e ir fazendo. Isso é vida espiritual, isso é sucessão discipular, é assim que se aprende a acertar na vida. A gente tem que aprender. E gradualmente ir diminuindo as atividades, ainda que eu já seja um devoto, uma pessoa piedosa, mas diminuindo as atividades de gozo dos sentidos, diminuindo as atividades demoníacas, Prahlada Maharaja fala. Atividades fruitivas, Prahlada Maharaja fala que são atividades demoníacas. Diminuindo as atividades demoníacas e incrementando as atividades devocionais puras. As atividades transcendentais, que não tem nada a ver com reação material, nem boa nem ruim. Que não tem nada a ver, que transcende. Isso é serviço devocional. Serviço devocional é isso aí. Então ninguém precisa espernear, falou que eu não sou devoto. Todo mundo é devoto. Naturalmente todo mundo já é devoto mesmo. E quando alguém é um desses quatro aí, ele prova que é devoto mesmo. E quando ele é inquisitivo, e por força do conhecimento ele não se separa de Krishna nunca, esse verso do Bhagavatam fala que essas grandes almas, elas nunca perdem o contato espiritual, nunca perdem Krishna de vista. E logo, Krishna também nunca perde ele de vista, está sempre com ele. Né? Ele nunca se perde de mim, e nem eu perco ele de vista, nunca, estamos sempre juntos. Por isso que para um devoto, tanto faz a condição que ele está, a consciência dele vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma. Nada tem a ver com a visão material
de quem está vendo tudo sob a cortina da ilusão, da energia material. Nada. Prakriti-atma Masarvi Tattva, falou Srila Madhvacharya. Um devoto, ele sabe que, um devoto mesmo, ele sabe que Krishna está em toda parte, que Krishna está a todo momento, que Krishna está em qualquer circunstância, em qualquer condição. Ele não fica nem um segundo assim, não, mas agora, não, ele não tem essa dúvida. Ele não tem essa dúvida. Krishna sempre está. Ele sabe que Krishna sempre está. Não tem nada que Krishna não esteja. Então, ele não tem dúvida nenhuma para Bhajanti Ananya Manaso, Gyatva Man, Gyatva Buddha, Buddha Dinyaviyayan. Ele não tem problema nenhum em se render completamente a Krishna, porque ele conhece Krishna como uma pessoa infalível, incomparável, perfeita. Ele sabe de tudo, por isso ele se rende sem nenhuma reserva, como as grandes almas se rendem. Por isso ele vive protegido pela energia interna de Krishna. Manastu Mamparta. As grandes almas nunca se iludem, nunca se perdem de Krishna, nunca se confundem. As grandes almas vivem assim. Manusintam Numashrita. Elas, Bhajanti Ananya Manaso, elas vivem servindo Krishna, não é por nada. Não é sequer por dificuldade material, artarte, nem porque está de guiaço, querendo satisfazer alguma curiosidade, e nem porque está aflito. Não. É porque ele tem realização de que Krishna é a pessoa suprema. Ele é um Gyani de verdade. E ele incrementa essa Gyana mostrando que minha vida é Vijnana. É todo esse entendimento que eu tenho de Deus como a pessoa suprema, rendida a Ele. Vida de sábio. Não é vida de erudito, Gyani, intelectual, Gyani. É vida de sábio. 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 Conhecimento que ele tem sobre Deus, ele põe na prática. Ele vive a consciência de Deus. Ele vive a relação amorosa com Deus. Ele serve Deus querendo cada vez servir mais. Hoje de manhã, mesmo falávamos sobre isso por causa do verso que Prahlada Maharaja falou, que o filho que ama mesmo o pai, essa visão de Deus como pai é a visão mais rudimentar possível. Um pouquinho melhor do que Deus é grande, Deus é... Mas que Deus é o pai, ainda é bem rudimentar. Mas o bom filho, que ama realmente o pai, ele serve o pai que é o mais rico, o pai que é o mais inteligente, o pai que é o mais famoso, o pai que é o mais forte, o pai que é o mais poderoso e o pai que é o mais renunciado. Ele serve esse pai, mas serve assim... Não quero nada que é do meu pai, quero só ajudar o meu pai a desfrutar das suas opulências cada vez mais e ajudar meu pai a continuar controlando o seu império, o seu poder. Esse é o bom filho. Esse é aquele filho que o pai fala, esse aqui é um menino de ouro. Não é? Esse aí o pai nunca deserda ele. Nunca, nunca, nunca. Agora, esse filho é muito querido pelo pai, muito querido, muito querido pelo pai. Mas ele se torna ainda mais querido quando o filho sai dessa plataforma de cuidar da propriedade do pai, cuidar do pai, cuidar
para que nada dê errado na vida do pai, nada seja roubado do pai, nada seja detonado, estragado, que pertence ao pai. Esse filho, quando ele começa então, numa relação mais íntima ainda, a tratar o pai como filho, como o pai tratava ele quando era filho, todo cuidado com o pai, todo cuidado do mundo com o pai. Que filho é esse que não precisa esperar a velhice para cuidar do pai? Ele cuida do pai já, aqui e agora. Então ele já passou de Dasya Rasa para Vatsalya Rasa, de tão amigo do pai que ele é, Sakya Rasa. Ele já pulou. Olha a intimidade do filho. Imaginem só um filho que está tão preocupado com a hora que o pai vai dormir, a hora que o pai acorda, o que o pai vai usar, o que ele tem que fazer para satisfazer o pai, como o pai se sente melhor, então ele vai fazer aquilo para satisfazer mais o pai. É um pujari perfeito, né? Que põe o pai do universo para dormir, o Senhor Jagannatha acorda, serve o prato dele, adora. Isso aí é incremento do amor. Materialmente falando, qualquer homem normal vê isso como uma coisa muito linda. Um filho que trata o pai como se ele fosse o filho. Isso é, ou não é bonito isso? Ou não? Ou não? Tudo isso aí, Premanjana, Churita Bhakti Vilochanena, Santa Sadaiva, Ridayeshu Vilokayanti, Diante Samasunda Namatita Gunasarupa, Govinda Madhipurushanta Mahamba Jami, o Senhor Brahma, o primogênito, está falando isso sobre o Pai, o Criador. O Criador. Que ele adora Govinda, o Senhor primordial, justamente porque não tem objeto mais doce, dócil, querido, para ser amado do que o Pai. Ele se esforça para satisfazer o Pai sob todos os aspectos. Esse é o avanço no caminho das Sava raças. Todas as raças Sava, Bhava. Esse é o caminho de recuperar nossa bhava original com Deus, porque todos nós temos. Quer seja de servidão, Dasya Rasa, quer seja de amizade, Sakya Rasa, quer seja de paternidade, Vatsalya Rasa, ou quer seja a mais sofisticada ainda, aquela que a amante apaixonada não se lembra de nada, não se lembra nem dela mesmo, o que dizer de qualquer outra coisa, porque o pensamento não sai do amado. Um amante que não se esquece do amado um segundo sequer. Essa é a posição das gopis, essa é a posição mais elevada de amor por Deus. Essa é a posição que, se nós desenvolvermos, vamos viver transbordando de felicidade e bem-aventurança num estágio de êxtase espiritual. Êxtase. Êxtase. Não é mero sentimento, não é êxtase espiritual. Tudo isso é possível a partir do serviço espontâneo, sincero e sério ao Senhor Transcendental. Tudo isso aí está disponível para todos nós. Então, um devoto que avança no amor por Deus, não só ele vê Deus em toda parte, como ele vê num estado transcendental de êxtase amoroso. Talvez não entendamos isso, mas se a gente pega a vida do Sr. Chaitanya, vamos ler o Sri Chaitanya Charitamrita, nós vamos ver o Sr. Chaitanya vendo a areia da praia e confundindo com a colina de Govardhana e chorando de amor.
achando que já chegou na... É assim mesmo. Quem tiver completamente absurdo nessa ocupação transcendental e com muita, mas muita sinceridade mesmo, vai experimentar esse relacionamento amoroso no estado de êxtase. Agora, tudo é um aprendizado que é revelado pelo conhecimento. Nós temos que desenvolver conhecimento da pessoa suprema. Quanto mais nós conhecermos Krishna, mais nós vamos amar Krishna. Quanto menos, menos. E Krishna, quanto mais vê o esforço de tal alma, mais ele a favorece, se manifesta para ela. Quanto menos, menos. Armas nós temos de sobra. Krishna falou o Bhagavad Gita para explicar tudo isso. Temos o Bhagavatam que só trata desse assunto. Só trata desse assunto. O Bhagavatam não trata de outros assuntos. O Bhagavatam só trata, o Bhagavatam é o livro daquele que quer desenvolver amor por Deus e entender Deus. Só. Só. Tanto é que tem um verso que fala Anarto Passamank Saksha, Bhakti Yoga Madoksaje, Lokasya Janato Vidwans Chakresatwata Sanhitan, que Vyasadeva, a encarnação literária de Krishna, Sakyavesha Avatarupa, escreveu o Bhagavatam para tratar só desse assunto. Por quê? Porque ninguém sabe. O mundo não conhece esse assunto. Sava Lokai Kanayaka. Desculpem. Lokasya Janato Vidwans. O mundo não sabe disso. Então ele está explicando isso. O quê? Que o serviço devocional é a perfeição última da existência. Acaba com todos os problemas, debela com todo o sofrimento, acaba com todas as misérias. Mas o mundo não sabe disso, portanto ele escreveu para explicar isso. Quem ouve isso com muito ouvido bem aberto mesmo, levando esse assunto muito a sério, Kalena Natdigena Bhagavan Vishate Ridi. Em pouco tempo ele olha para dentro do coração dele e vê Krishna. Quem ouve com muita atenção, com muita fé, Shinotasha Dayani Jagna Natastasha Tessitan. Quem ouve o Bhagavatam, que Vyasadeva escreveu só para explicar isso. Por isso que Srila Prabhupada falou, não existe vida espiritual sem Srimad Bhagavatam diariamente. Não existe. Prabhupada falou isso. Porque é o livro que traz essa informação. É o livro que explica como viver isso na prática. Ele tem a teoria, a Jnana, e a explicação de como pôr na prática, a Vijnana. Como agir com sabedoria, viver baseado em conhecimento. Alguma dúvida, alguma pergunta? Mas o mestre pediu para ele ler o livro, o Bhagavad Gita, todo dia. Ele pegava o livro e ficava olhando assim. As pessoas sabiam que ele não sabia ler, pensavam,
Ele não sabe ler, ele não está entendendo nada, não está fazendo nada. Mas ele falou que ele falava as coisas mais profundas do Bhagavad Gita. Eu achei lindo o que ele falou. É. Tem um passatempo que o Sr. Chaitanya encontra um sadhu com o Bhagavad Gita de cabeça para baixo. E o Sr. Chaitanya vai chegando, ele se joga nos pés do Sr. Chaitanya e pede a bênção, assim, a única bênção que ele queria era que ele pudesse ler, para ler o Bhagavad Gita. E o Sr. Chaitanya falou, você não precisa mais, você já entendeu o Bhagavad Gita. Pedir isso. Você se encontrar com a Suprema Personalidade de Deus e pedir essa bênção, precisa de mais alguma coisa? Então é assim. Porque conhecimento toda alma tem. Está adormecido. Toda alma tem conhecimento. Toda alma é chit, plena de conhecimento. É só resgatar naturalmente. Ah, como que se resgata o conhecimento? Estudando? Não. Trabalhando. Trabalhando para Krishna. Estudar não faz Krishna se revelar para ninguém. Agora o serviço, isso aí faz. Esse faz. Krishna falou isso. Krishna enfatizou isso. Enfatizou. Estudar é bom para alguém poder pregar. Mas não é estudar que vai fazer alguém conhecer Deus através de estudo. Não existe isso. Não existe. Krishna não se revela através de estudo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem uma infinidade de versos que comprova isso. Shabda Brahmana Nishnato Nanishnayit Pariyajadi Shamastasya Shamafalu Yadenu Ivarakshata Bhagavatam. Depois tem Garuda Purana, Parangatopi Vedanam Sava Shastra Artha Vedyapi. Tem um monte de versos que comprova isso. Que esse verso do Bhagavatam fala que simplesmente acumular conhecimento sem fazer serviço devocional a Krishna, sem se render a Krishna, é como a pesada carga carregada por uma besta ou uma tolice tão grande quanto manter uma vaca que não dá leite. Tadyanam Purushadama, esse verso do Garuda Purana fala que conhecer todos os shastras, todos os Vedas, estudar, ficar... Mas isso não fazer ele virar um bhakta, um servo, não faz dele melhor do que os mais baixos da humanidade. Purushadama, o intocável. Então a gente perde tempo com isso aí tudo porque a gente quer massagear o ego cada vez mais e quer viver uma ilusão, mas a verdade é essa. A verdade é que Srila Gorakshora Das Babaji, por exemplo, era analfabeto e é o mestre espiritual do guru mais erudito que nós conhecemos, Srila Bhaktisiddhanta. Ele era analfabeto, mas o discípulo dele, sem comentário. Quem quiser ver quem é Srila Bhaktisiddhanta, dá uma olhadinha aí na biografia dele, vai ver. Podia ler o Bhagavad Gita e depois repetir o Bhagavad Gita na sequência inteirinho, com ponto e vírgula e tudo, logo na sequência. Isso não faz tempo, não. É o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Isso não faz tanto tempo, foi agora, pô. Só ver.
E o guru dele era analfabeto, Srila Gorakshara Das Babaji. Mas tem que ter muita boa vontade e estar muito, mas muito absorto mesmo na compreensão de que eu não sou esse corpo, eu sou alma, para poder aceitar tudo isso. Senão já vê, já até ouve com resistência. Eu sei como que é a mente, já está ouvindo assim, mas não é bem assim, falso ego, identificação corpórea, ilusão, mas eu nada, esse é um bobo, para de ser bobo. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada.